Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados fiéis, em comunhão com as 13 paróquias da cidade da Petininga, a nossa comunidade paroquial celebra neste dia o primeiro dia do grito em preparação à solenidade de Corpus Christi. Trata-se de uma das solenidades que durante este mês celebramos. Ontem celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, na quinta-feira a solenidade de Corpus Christi e no final do mês de junho a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. São solenidades que destacam verdades da nossa fé. A primeira verdade, que Deus é único e trino. A segunda verdade, que Cristo está realmente, substancialmente e verdadeiramente presente na hóstia santa. E a terceira verdade, revelando o seu Sagrado Coração, Jesus também manifesta que Ele é verdadeiro homem. Ele é Deus, mas também é homem. Neste primeiro dia do rito, em preparação à solenidade de Corpus Christi, primeiro, os textos da liturgia da palavra. Durante estes dias do tempo comum, estamos na semana escutando trechos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, descrito pelo evangelista São Mateus, tem um paralelo com o Antigo Testamento. O Sermão da Montanha faz referência a Moisés. Foi ele quem subiu a montanha e na montanha recebeu as tábuas da lei. E pela lei Deus instruiu o seu povo. Deus conferiu a lei para que o povo, observando a lei, possa chegar à terra prometida e viver em paz na terra prometida pela observância da lei. São Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, e pelos lábios de Jesus nós ouvimos que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Colocando Jesus na montanha, São Mateus está revelando que Jesus é o novo Moisés que interpreta corretamente a lei de Deus. Jesus é Deus, e o melhor intérprete da lei é aquele que fez a lei. Ele é o legislador. Ele fez a lei, entregou a lei para Moisés, e agora Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está interpretando corretamente a lei.
É a interpretação que nós estamos acompanhando durante estes dias do tempo comum, na semana passada e nesta semana. Hoje Jesus está interpretando a lei de Deus e ensinando que, segundo a lei de Deus, nós não devemos viver segundo a lei de Italiano, olho por olho e dente por dente. Jesus está propondo a superação da interpretação errada da lei. A lei mal interpretada era vista como um instrumento que me ajuda a estabelecer um parâmetro para a vingança. Era possível a vingança. Jesus está lendo a lei e ensinando que, segundo a lei de Deus, não há espaço para a vingança. Jesus está ensinando que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós não devemos pagar a violência com a violência. A vingança não pode ser uma prática dos cristãos. Os cristãos não vivem à luz da lei de Italiano. Os cristãos devem viver à luz da lei de Deus interpretada pelo próprio Cristo Jesus. E Jesus está ensinando que no coração do cristão não pode prevalecer a vingança. É importante que hoje, à luz do Evangelho, nós pensemos sobre a vingança nas coisas pequenas. Talvez a nossa vingança não seja uma vingança no sentido mais radical. Recebi um tapa, dou outro tapa. Mas nós podemos ser vingativos nas pequenas coisas. Por exemplo, o vizinho limpa a frente da sua casa e deixa toda a sujeira acumulada na frente da sua casa. Quando você abre o portão, você se depara com aquela cena e o que você faz? Ajuda toda a sujeira e joga no portão do vizinho. É a vingança. É a vingança nas pequenas coisas. Você está dirigindo o seu carro, no trânsito, alguém buzina e te ofende. O que você faz? Aperta a buzina e ofende também a mãe do outro motorista. É a vingança. É a vingança acontecendo nas pequenas coisas. Jesus está ensinando que no coração do cristão não pode existir espaço para a vingança. Eu insisto, talvez nós não sejamos vingativos no sentido mais radical da vingança, mas nas pequenas coisas nós tendemos a agir com espírito de vingança, com espírito de justiceiro que quer fazer justiça com as próprias mãos. O Evangelho nos propõe a superação dessa lógica da vingança. O texto da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo apresenta a sua vida, a sua missão, e São Paulo diz que não há nada que desarmone a sua missão. São Paulo diz: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Nós precisamos, hoje ouvindo as palavras de São Paulo, avaliar a nossa vida para que nós não façamos uma separação entre fé e vida. Nós podemos separar a nossa vida cotidiana da nossa fé. Nós precisamos compreender que ser cristão exige de nós uma vivência da fé cristã em todas as circunstâncias. Não é possível ser um cristão seletivo. Eu sou cristão na hora e no momento oportuno, na hora e no momento que convém a mim. Quando não convém ser cristão, eu deixo de professar a minha fé. São Paulo está dizendo em todo o relato que ele é cristão em todo momento, que ele não separa a sua vida da sua fé.
A fé professada, ela precisa se concretizar em ações concretas, em atitudes concretas. Essa fé precisa ser testemunhada. Nós não podemos ser seletivos. Nós temos e precisamos ser cristãos em todos os momentos e em qualquer circunstância, em tudo e em todas as situações, professar a fé cristã, a fé católica. Peçamos então a Deus, à luz da palavra, que Ele nos dê a graça de superar o espírito da vingança e que nós sejamos cristãos em tudo e em todos os momentos. Proponho também, para nos ajudar a viver aquilo que a palavra de Deus nos convida a viver, uma singela meditação sobre a Eucaristia. Nós estamos no tríduo, em preparação à solenidade de Corpus Christi. Uma pequena meditação. A Eucaristia nos ensina a romper a lógica da violência. Nós podemos comungar a Eucaristia porque o mistério do Calvário, ele se perpetua pela história. É na missa que o sacramento da Eucaristia que nós comungamos é confeccionado. É pelo rito da missa que a Santa Eucaristia nos é oferecida. A Santa Missa é a perpetuação da história do sacrifício redentor de Nosso Senhor. Cada vez que a comunidade cristã reunida e presidida pelo sacerdote, ordenado validamente, e este, impondo as mãos sobre o pão e o vinho, repete as palavras de Nosso Senhor, a Eucaristia é confeccionada. E na celebração da Santa Missa se perpetua pela história o Calvário de Cristo. Observemos que o altar, ele está mais elevado. As escadas que dão acesso ao presbitério, onde está o altar, as escadas remetem a comunidade cristã ao Calvário. Assim como Cristo subiu ao Calvário, trazendo sobre os seus ombros a pesada cruz, o sacerdote sobe as escadas do presbitério para atualizar na história o Calvário de Cristo. E na cena do Calvário de Cristo, nós visualizamos que a lógica da vingança, ela é quebrada. Cristo teria todos os motivos do ponto de vista humano para se vingar. Além dos insultos que Jesus sofreu durante a sua vida, foram inúmeros os insultos que Cristo sofreu durante a sua vida. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão. Jesus foi acusado de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus foi perseguido. Jesus sofreu muitas coisas durante a sua vida pública. E na hora crucial da sua missão, na sua crucificação, Jesus também foi insultado. Jesus é insultado: desce da cruz, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus teria todos os motivos, segundo a lógica humana e mundana, para descer da cruz, porque Ele é Deus, e se vingar dos seus algozes. Jesus nem precisaria descer da cruz. Era suficiente que Ele ordenasse que os anjos se levantassem e os anjos poderiam destruir os seus algozes, os seus inimigos. Mas o que prevaleceu no coração de Jesus? O amor. Jesus morre na cruz e uma das palavras que nós meditamos na Sexta-feira Santa de Jesus é essa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não se vingou. Aquele que comunga da Eucaristia, e a Eucaristia é confeccionada quando nós atualizamos o Calvário de Cristo. Portanto, a Eucaristia nos dá a possibilidade de entrar no Calvário de Cristo, de contemplar a cena da crucificação de Nosso Senhor, para ouvir novamente
a palavra que nosso Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquele que comunda na Eucaristia deve repetir as mesmas palavras de Cristo. O que nós devemos fazer diante dos nossos algozes? O que nós devemos fazer diante dos nossos inimigos? Nós que comungamos a Eucaristia, nós precisamos repetir a palavra de Jesus. Nós precisamos reproduzir os gestos de Jesus. Jesus não agiu com violência. Nós precisamos ser violentos. Existe uma pessoa que precisa ser violentada por cada um de nós, e essa pessoa somos nós mesmos. Contra o homem velho que quer viver em nós, com esse nós precisamos agir com violência, porque Jesus ensinou no Evangelho que o reino dos céus é dos violentos, mas não da violência praticada contra o irmão, da violência que nós precisamos praticar contra nós mesmos, porque às vezes não ofender alguém exige de nós uma violência contra nós, porque o homem velho que quer viver em nós quer agir com violência contra o outro, mas a violência precisa ser contra a minha própria pessoa, este homem velho que quer viver em mim. Portanto, irmãos e irmãs, essa primeira breve meditação sobre a Eucaristia, eu quero enfatizar que a Eucaristia que nós comungamos, que é confeccionada no Calvário de Cristo, que se perpetua pela história, ela nos dá a possibilidade de ouvir os lábios de Cristo. Você poderá ouvir na Santa Missa. Se a nossa participação é uma participação ativa, consciente, piedosa, nós ouvimos em cada Santa Missa Cristo dizendo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E como aquele que quer estabelecer uma comunhão profunda com Cristo, eu reproduzo, eu repito as palavras que eu ouvi de Cristo no Calvário da Santa Missa, e não ajo com espírito de vingança. Procuro agir como Cristo agiu. Pensemos se a Eucaristia que nós estamos comungando faz de nós homens e mulheres eucarísticos. Ser homem, ser uma mulher eucarística, exige de nós reproduzir na história os gestos e as palavras de Deus.